Muita gente fala assim, você é um artista. Cara, não tenho nada contra os artistas, muito pelo contrário, né? Mas o designer, ele não é artista. O cara não vai chegar pronto, né? Então a gente tem que ensinar, tem que treinar, tem que acompanhar. A gente tem que funcionar como uma escola e muito empresário esquece disso. Fala galera, sejam bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, fundador e CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E no episódio de hoje vamos falar sobre design, propósito e o poder de transformar ideias em experiências reais. Como o design automotivo inspira o design de marca, como forma, função e emoção se encontram para criar desejos. Comigo hoje, Márcio Sartori, designer carioca, vencedor do talento Volkswagen, com passagem pelas maiores empresas automotivas e hoje sócio do estúdio Icon Design, que atua com design automotivo, cenografia, mobiliário e projetos criativos para marcas no Brasil e no mundo afora. Bem-vindo, Márcio. Prazer é meu, muito obrigado. Adorei a introdução, muito bacana. Ficou bom, né? Obrigado, muito bacana, fico muito orgulhoso, obrigado. Pô, prazer te receber. Prazer é meu. Tô animado pra descobrir o que passa na cabeça desse cara. Nossa. Então, Vamos lá. Primeira pergunta aqui, mas na sua visão, qual o propósito do design? Então, eu costumo dizer que eu acredito que o design é uma forma do ser humano dele expressar as emoções, né? Expressar emoções, comunicar através das formas dos produtos, né? Forma, textura, cores, inclusive até som, né? Por que não? Eu estava pensando, né, sobre esse assunto outro dia, né? Você imagina uma pessoa que tem uma Ferrari. O cara que tem uma Ferrari, ele quer aquele ronco. O som Aquilo faz parte do design do carro, né? Quando você acelera a Ferrari, você não espera que tenha um ronco num Porsche ou num Lamborghini. Todos eles são maravilhosos, mas existe uma assinatura, uma identidade ali, inclusive no som, no cheiro, na textura, enfim. Então, eu acredito que é uma forma da gente transmitir, da gente comunicar, da gente passar mensagens que estão encriptadas nas formas do produto, nas cores, enfim, como eu acabei de falar, é uma habilidade que o profissional tem que desenvolver de conseguir conceber, né, conseguir conceber produtos que transmitam esses valores, que transmitam essas mensagens. Muito bom. Cara, isso do som a gente esquece, né, que o som... Se o cara manda devolver a Ferrari se não tiver aquele som maravilhoso, né? Então, eu vi uma notícia, cara, muito engraçada, de donos de carros elétricos pedindo o cheirinho do interior para ter cheiro de... não sei se era de óleo, de motor, para lembrar o que é ter um carro ali, a combustão. Isso eu achei. Eu acho que para algumas pessoas está deixando saudade aí, né? E Márcio, cara, a gente sabe que a parte do design, você, sem dúvidas, um cara, imagino, criativo desde pequenininho, Uhum. Então sempre sempre foi uma pessoa que pensou muito, que fuçou, que desenhou, enfim, fez tudo que dava para fazer ali na questão de criatividade. E olhando para o design, trabalhar com isso é uma forma de dizer ao mundo, de se expressar, dizer quem você é? Sim, com certeza. Não tenho sombra de dúvida. Hoje a gente tem, além de a gente trabalhar na área automotiva, né? A gente está, porque hoje a Icon, né, o meu estúdio, eu trabalhei dentro de montadora há 7 anos e meio como funcionário de montadora. Eu fui designer da Volkswagen, da Ford, e trabalhei na Fiat com o que a gente chama de alisamento de superfície, que é com modelação 3D, mas eu queria ser designer, né? Eu estava dentro do estúdio. Na verdade, na época era eu e um grande amigo meu, Daniel Vicentini, a gente trabalhava junto e a gente estava tipo quase virando shape designer, que a gente fala que é o cara que desenha de fábrica. Então, assim, eu passei por essas 3 montadoras e na Icon hoje a gente trabalha muito para as montadoras na parte executiva, né? Nem sempre a gente está envolvido na parte criativa. Então, recentemente a gente começou a desenvolver alguns produtos internamente dentro da empresa. A gente começou, por exemplo, a minha mesa de reunião, eu e meu sócio, na verdade eu tenho 2 sócios, né? Mas meu sócio original, que fundou a Icon, né? O Nelson, né?
Somos sócios já há 15 anos, aí quando tá comemorando 20 anos agora. A vida. Nós somos sócios há 15 anos, mas já é meu amigo há mais de 20 anos. E recentemente entrou o Gabriel, que é mais jovem, que está cuidando mais da parte CGI. Né? Então eu e Nelson, a gente pensou, a gente tem que fazer uma mesa de reunião pra gente, vamos fazer uma mesa com a nossa identidade, com a nossa assinatura, e vamos dizer que de uma maneira orgânica isso foi começando a crescer dentro da empresa. A gente começou a desenvolver produtos ali, principalmente na área de mobiliário, de decoração, de iluminação. E mais do que nunca, essa é uma forma da gente se expressar, né? Da gente colocar ali nesses produtos que a gente tem esse controle criativo, como que a gente visualiza o design, né? O que seria um produto dos sonhos pra gente, né? Onde a gente tem total controle da parte criativa, porque quando você trabalha para uma... A gente costuma dizer assim que designer não trabalha com gosto. Tipo, é claro que quando eu tô desenhando um produto, eu coloco a minha personalidade, eu coloco ali a minha assinatura, mas você tá desenhando para você atingir uma performance comercial e estética que atenda aquele cliente, né? Aquela empresa, aquela marca. Então, quando você trabalha numa montadora, você já tem ali um DNA de design. Tem uns guides ali. Exato, né? Você tem aquele briefing que você tem que incorporar aquilo ali e traduzir aquilo em produto, né? Então, e não que você não possa ser criativo dentro disso, você tem que ser. E tem alguns limites, né? Exato, exatamente. Né? Agora, com esses produtos que a gente tem criado, aí a gente tem liberdade total, né? E eu digo que ali é onde a gente está podendo exercer isso da melhor maneira, se comunicar, né? Da melhor maneira através desses produtos que a gente sempre gosta de dizer, né? A gente é do setor automotivo, mas eu sou apaixonado por náutica, por aviação, eu sou até capitão amador, pode parecer estranho, mas sou. Eu sou apaixonado por essa área de náutica e tá tudo... Você vê os produtos que a gente desenvolve, tá ali muito claro, né? E a gente é apaixonado também pelo universo de concept art, de cinema, de ficção. Então, esse é o universo da Icon, assim. E aí sim, né, dentro disso, respondendo a sua pergunta, é aí que a gente se expressa. Né? Meu sócio, por exemplo, é apaixonado pelo Star Wars, o Nelson. E eu falei pra eles, cara, é obrigação sua. Porque ele volta e meia, ele dá aula de design trazendo as referências de Star Wars. Eu falei, cara, você tem que gravar uma série falando do design do Star Wars. Exato. Né? Por que a nave do mal ela tem aquela coisa mais agressiva, mais obtusa, e a do bem é mais amigável? Né? Por que o Darth Vader ele tem aquele capacete? Né? Ele fez um desenho que ficou muito bacana, que é o capacete do samurai com uma caveira. Você vê que casa direitinho. Então da onde veio a inspiração? Né? Então, assim, todo esse universo que é o combustível da gente para criar, né? A nossa identidade, a nossa assinatura está dentro disso. É a forma da gente se expressar, né? Então, cara, pergunta íntima, vai. Como que é a sua casa? Que tem muita cor, agora. cara, que é um negócio clean, assim, Você pendurado. Você me provocou, agora eu te falei, né? Eu sou meio sincerão. A minha casa, ela tá de acordo com a minha capacidade financeira. Não, mas tudo bem, lógico. Tudo eu bem. gostaria de ter, tipo, produtos da Bang Olufsen, coisas assim. Mas assim, eu sou uma pessoa muito prática. Então, assim, eu só tenho o que eu preciso. Eu não sou uma pessoa materialista de, tipo, tem que ter um monte de decoração. Mas você tem um monte de quadro e tal, não. Não, eu sou muito prático, não sou nem um pouco materialista. Para mim, precisa ter um sofá bem grande que, vamos dizer, a régua é se eu consigo dormir nele. Deitar. Tem que ter 2 metros. Então, assim, é tudo bem minimalista, assim. Interessante. Não sou uma pessoa muito... que gosta da coisa muito rebuscada, assim. É interessante você pensar um cara que mexe com arte e design e fala assim, pô, deve ser uma maluquice a casa do... Não, eu gosto de poder andar pela casa, sabe? Tipo, eu não gosto dessas coisas... Me incomoda um pouco quando eu vou na casa de uma pessoa e eu tenho pessoas assim na minha família amigos, que tem um monte de coisas que você fica quase tropeçando, né? Não, pra mim não. Tem que ser bem prático, né? Bem usual, fácil de usar. Interessante, cara. E... cara, na parte de criar mesmo, tem algum processo, você começa por algum lugar, você vai pensar no fim, na emoção que você quer causar, ou você tá pensando na função, na estética? Por onde começa no seu processo? Então,
que acontece? Muita gente fala assim, você é um artista. Tem cara que, ele é um artista. Cara, não tenho nada contra os artistas, muito pelo contrário. Eu costumo até falar muito isso com o meu sócio, que esses produtos que a gente está criando, conceituais, eles têm que ter um pé na obra de arte. Eles são produtos que eu quero fazer com tiragem limitada, eventualmente alguns deles irem para a galeria, né? Mas o designer, ele não é artista, né? As ferramentas de trabalho do designer, eles vêm da arte, né? Que é a escultura, é o desenho, né? Enfim, a forma de pensar, às vezes até, sim, mas o designer, ele tem que desenvolver um produto que ele tem que ter uma performance de utilização, né? Oh meu Deus, de função, mas ele tem que ter uma performance também comercial, né? Então você vai fazer uma obra de arte, entre aspas, né? A única pessoa que está ali sob risco é o artista. Se ele vai vender o quadro, não vai vender. Mas aquilo ali não tem uma performance técnica, vamos dizer, né? Ele pode até ter questões de emoção, enfim, você pode filosofar sobre isso. Mas quando você está desenvolvendo um carro, por exemplo, ali você tem todos os processos de fabricação. Você tem estampagem, você tem injeção, você tem desenvolvimento de tecido, tudo no mais alto nível de investimento, né, em tecnologia. Então, você tem que ter uma performance técnica, mas perdão, a sua pergunta foi, porque eu me perdi um pouco. Na parte, por onde você começa, na hora de criar. Desculpa, eu vi essa viagem toda. Então, a gente, quando você vai criar para um produto que tem que ter uma performance comercial, né, e de função, você tem que ter esses parâmetros que esse cliente te coloca, você não pode trabalhar só com o seu gosto, você tem que entender a fundo qual que é a mensagem que esse cliente, que essa marca, que essa empresa quer transmitir através desse produto, qual a performance que ele tem que ter no mercado, né? Entender os concorrentes, entender eventualmente se ele está substituindo um produto, né? Se ele está vindo numa linha onde ele vai substituir um produto que ele tem que ser melhor, ou que ele tem que, enfim, ter algum tipo de performance nesse sentido, mas para mim, particularmente, eu trabalho com esses briefings, mas é uma coisa muito orgânica, tá? É uma coisa que eu sempre tô com um caderno que eu tô sempre desenhando, né? Então, hoje eu tenho uma missão, eu tenho um cliente que é uma empresa do ramo moveleiro, que é a Belarte, que a gente está muito orgulhoso, muito feliz agora de alguns produtos que a gente lançou com eles. Então, agora a gente já está pensando na coleção do ano que vem. E é uma premissa diferente, é uma coleção diferente que tem que ter uma outra performance, que tem que atingir um público diferente. Então, dentro disso, eu estou ali sempre desenhando, mas sendo norteado por esses objetivos, né? Eu já sei que em termos estéticos, em termos de produto, de acabamento, vai ser diferente, é um produto que vai ser mais caro, né? Então, o meu processo ele é muito orgânico, mas sim, sempre norteado por esses limitantes técnicos, vamos dizer assim. Tá. Eu falo muito rápido, né? Não, eu tô fazendo um paralelo aqui com o meu mercado, que é próximo, né? Agência de marketing, agência de publicidade, agência de eventos, a gente vive de briefing. E aí minha pergunta é, você muitas vezes atende o cliente não pelo que ele pede, mas pelo que ele precisa? Você chega a arriscar? Com certeza. Porque muitas vezes o cara pede, banana, mas o que ele precisa é laranja, e você entrega um negócio completamente diferente. Com certeza, tá? Dependendo do cliente, muitas vezes ele mesmo nem sabe o que ele quer. Tá. Ou ele vai mudando de ideia ao longo do processo, né? É a nossa função, é a nossa missão, no caso, colocar nossa opinião e alertar, e chamar a atenção. Hoje nós estamos trabalhando, isso mais o meu sócio, né? Eu estou um pouco meio superficial. Por uma área que a gente sempre quis trabalhar, finalmente a gente conseguiu um cliente, que é a área de agrícola, né? De equipamentos agrícolas. Agronegócio, isso. Eu brincava assim, a gente sempre vai para o salão automóvel, a gente tem que ir na AgriShow, cara. Cara, e é um mundo gigante. Exatamente. Incrível. E a gente finalmente conseguiu, né? Então a gente está trabalhando com um cliente que está sendo um desafio muito bacana, né? Então muitas coisas que eles achavam que a gente ia falar, é ruim no seu produto, muito pelo contrário, a gente está dizendo, cara, isso aqui é muito bom no seu produto e você não se ligou. Isso aqui é um ponto positivo do seu produto, né? Então assim, é um universo novo que a gente está
conhecendo. Assim como o moveleiro também. O moveleiro, ele tem muitas peculiaridades que eu não sabia, né? Que envolve muito a questão de relacionamento, de relações públicas, que eu gosto muito, né? Eu sou apaixonado por isso, né? Nós temos uma RP, né? A Julie, né? Maravilhosa ela. E ontem ela me ligou toda empolgada, a gente ficou até tarde conversando sobre isso. É uma área que eu gosto, né? Que faz parte do design também, né? Então a gente, muitas vezes, tem que entregar o que a gente olha que às vezes o cliente não está vendo, né? E eu acho que é função da gente, né? Alertar, né? Chamar essa atenção. Total. Às vezes não, uma coisa até que é muito natural, que o cliente ele recebe até muito bem, assim, né? Não tem muito segredo isso. Tudo que envolve a parte criativa é assim, cara. Tudo é assim. Mas, pô, não é tão fácil, né? Até deixar um recado aí pra, cara, quem trabalha em agência, quem é dono de agência, de eventos, não só eventos, marketing, publicidade, digital, performance, tem que tomar muito cuidado na hora que vocês vão colher o briefing. Porque um briefing mal colhido, a chance do seu projeto ser mal feito é enorme, porque você não vai conseguir transmitir aquilo que o cliente pediu e também muitas vezes não consegue sugerir o que de fato ele precisa. Então, quantas vezes a gente já não recebeu o briefing aqui que fala, eu quero uma experiência tal, mas aí na nossa análise do book da empresa, ou do posicionamento digital deles, ou dos valores da empresa, cara, o que eles pediram não tem nada a ver com o que a marca comunica. A gente vem e explica isso pro cliente e torce para ele ouvir, né? Porque nem sempre vai aceitar. Não, eu quero do meu jeito, mas tudo bem, né? A gente tem que arriscar, acho que isso é importante. Arriscar, passar pro cliente que, cara, o caminho não é esse. Eu acho que esse é o melhor. Claro, acho não, né? Eu tenho propriedade para falar por causa disso. Não, você usou a palavra que eu adoro, que é risco. Tipo, o provocar um pouquinho, né? Na melhor, enfim, conotação possível. Sim. Né? Porque é aquilo que eu falei, nesse momento agora, a gente, nessa área moveleira, né? Exatamente, eu tenho aquele briefing, a gente tem aquelas coisas, mas eu sempre, tipo, pô, vamos colocar essa proposta aqui pra dar uma provocada. Talvez o cara não tenha, né? Não custa, tipo... Vai que dá, né? Vai que dá, assim. Então, assim... A gente fala da performance comercial, né? Mas eu, particularmente, eu admiro os designers, pessoas que preferem andar no seguro, na segurança, né? E eu admiro os designers que têm coragem de, sem querer usar a palavra errada, né, impor um pouquinho ali a sua assinatura, sabe? Colocar aquilo ali, sabe? Eu admiro isso. O cara que ele tem coragem de, pô, vamos fazer mesmo, vamos tentar isso aqui, vamos, né? Porque eu acho que a função do designer é essa, né? Na montadora, uma vez eu ouvi um colega meu falar isso, que ele tinha estudado, se não me engano, foi na Inglaterra, ele comentou isso. Pô, a função do designer é empurrar a engenharia lá, a criar superfícies mais complexas, tentar desenvolver coisas mais interessantes, porque é natural, são mentalidades diferentes. Eu fiz engenharia 1 ano e meio, assim, um ambiente totalmente diferente da engenharia e do design. Sim. E os dois têm que trabalhar... complementar, né? Em equipe, assim, né? Então, a engenharia vai puxar a gente para fazer uma coisa que é factível e o design tem que falar pro engenheiro, não, mano. A gente tem que conseguir fazer um negócio mais interessante, né? Que muitas vezes vai acabar sendo mais complexo, né? Para poder ter uma performance estética que vá agradar o consumidor, né? Primeiro contato que a gente tem com o produto, estava comentando daquele meu grande amigo lá, que ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele não enxerga, né? Meu grande amigo Júnior lá, desde 3 anos de idade, né? Então, assim, o Júnior, no caso, vou ter contato com o produto, ele vai ter a parte... olfativa. Mas a maioria das pessoas vai ver o carro pela primeira vez é visual. Né? Antes dele sentar no carro, dirigir o carro, é visual, né? Então, todo esse universo sensitivo, né? Ele faz parte do pacote, né? Mas na parte de shape, obviamente é visual, né? A pessoa tem que bater o olho e ter uma empatia, né, com o produto. Total. Se identificar com o produto, né? Total. E aí, tô pensando aqui hoje, eu não sou formado, né, em comunicação, sou formado em administração de empresas, mas sempre gostei da parte criativa. Mas nunca pus a mão na massa, né, ali de desenhar ou de criar projetos muito especiais. Sempre
ajudando o time a ter as ideias, né? Uhum. Mas aí quando você tá ali, cara, no processo criativo, né? E você entra num estado de flow, que é aquele estado de flow mesmo. Tem algum método para entrar no flow ou é algo que acontece? Eu acredito que cada um tem o seu processo, né? Para mim, cara, é uma coisa muito assim. Pô, eu já levantei da cama uma vez assim, eu falei, caraca, preciso ir lá. Aí eu fiz um garranchão para não perder, porque eu pensei numa forma, né? Eu para não perder aquilo, né? Então, assim, outro dia eu tava falando com o Rafael, que é o rapaz que trabalha muito comigo lá com modelação 3D. Ele me puxou uma proposta de um sofá lá, eu falei, caraca, eu nem lembrava mais desse, cara. Pô, vamos tocar isso aí. Então, assim, às vezes tem épocas que você produz muito, sabe? Você faz muito sketch, eu faço tudo na mão, né? Tudo na caneta, assim. Eu, particularmente, o meu processo, ele é muito... Até bacana o que o John comentou aqui, né? O John Anthony Sarr. Que é muito mais suor do que inspiração. É você ficar ali em cima. E eu imagino também que as referências visuais que você tem, quando você começa a olhar muita coisa, a debater com seus colegas e ficar discutindo e comparando, né? Quando você cria o que eu chamo do repertório visual, isso te ajuda. Isso te induz, te conduz, né, para o sucesso, muitas vezes, para você chegar num objetivo que você está buscando ali, né? E é uma coisa que eu estou procurando fazer com a galera nova que está entrando lá, que eles não têm muita referência, então estou ensinando para os caras, pegando pela mão mesmo. Cara, ó, isso aqui é um móvel da Cassina, isso aqui é um móvel da Baxter, da Minotti, estou apresentando as marcas italianas e tal. Fala, pô, vamos lá na Aston Martin ver um carro. Aí, pô, olha como é que é a coluna do carro, olha como é que ela vem, como ela... a progressão da coluna, olha esse highlight, esse reflexo, olha a diferença que faz, pô, a coluna do BMW que eu comparo. Então isso vai fazendo com que o filtro do cara fique melhor. Então ele começa a olhar coisas que ele não olhava antes. Porque o designer, ele... aquela coisa assim, o cara olha e o outro olha e enxerga. Né? Então, assim, você passa o olhar do designer é diferente, porque a gente é muito crítico, assim, com progressão de linha, com proporção. A gente é treinado, assim, no pulso firme, né? Para não usar essa expressão, a ter um senso crítico muito duro, assim. Na automotiva é muito duro. Então, até no moveleiro eu tô tendo que dar uma relaxada um pouco maior, porque nem sempre se aplica, né? Uhum. Então, assim, o meu processo, voltando à pergunta, ele é muito, assim, orgânico. Eu gosto de desenhar, e aí realmente, quando eu vou agora, né, que eu tô desenhando os móveis, eu fico vendo outras referências, buscando o que o pessoal tá fazendo, né, procurando os concorrentes, isso também faz parte, né. Boa. Isso vai te influenciar, não tem jeito. Muita pesquisa e muita vivência, né? Se a gente não vive ou não vai conhecer, realmente, visualizar os carros, ver referência, entrar, perceber tudo isso, faz repertório. Construir repertório faz diferença. E designer em concessionária de carro é muito assim, esquisito, né? Porque uma vez eu tava na rua saindo do almoço com 3 amigos meus, os caras têm nada a ver. Tipo, ele é diretor de uma empresa de agenciamento marítimo, outro é policial e o outro é da Marinha. E aí eu parei, não sei o que a gente estava conversando, que veio de carro, aí não, porque essa curva, não sei o que... E os caras estavam dentro do carro, assim, ó, tipo, os donos do carro, eu não me liguei que o carro não tava vazio. Então os caras começaram a dar risada, eu falei, cara, eles vão achar que você é maluco, que você tá querendo arrancar o para-choque do carro deles e levar... Porque quando a gente entra... Eu tava só analisando. Só explicando pro cara como é que... Enfim, aí a gente entra nessa coisa muito... A gente mergulha, né, na concepção de cada linha e tal. Então quando a gente vai numa loja, fica o designer lá, tipo, olhando de longe, falando, olha isso aqui, olha como é que o cara injetou isso. É coisa de doido, né? Tipo, não tem nada a ver com um consumidor normal, assim, né? Comum, né? Porque nós não somos muito normais, né? Não tem como não ser, né? Mentes criativas geralmente não são normais. E, Márcio, todo esse trabalho dentro do design automotivo, o que te ensinou sobre experiência e desejo de marca? Cara, eu acho que pra mim me ensinou tudo, né? Tudo que eu sei, e eu devo muito à Volkswagen, que foi onde eu comecei.
Foi a empresa que me deu a primeira oportunidade de estágio, né? A Volkswagen, ela promove o processo seletivo para estagiário aqui no Brasil. É um concurso que existe desde 99. Os meus 2 sócios fizeram esse concurso e ganharam o concurso, né? É engraçado isso, né? Um dia eu parei para ver, caraca, nós 3 somos da Volks, né? Então a Volks, os vencedores ganham o estágio, não necessariamente vão ser contratados, né? E a Volks é uma marca que ela tem isso muito forte, né? A assinatura de design, assim, a filosofia de design deles é muito clara, assim, é muito sólida, e você aprende muito lá a entender o que é um carro Volkswagen e, como eu falei, né, que tipo de performance ele tem que ter, né? Eu agradeço muito a Volks por tudo que eles fizeram, não quero ficar fazendo propaganda aqui, acho que não tem problema, mas assim, eu posso dar um exemplo claro, assim, você vê um Golf daqueles dos anos 90, até hoje aquele carro é desejável. Você vê quantas pessoas querem colecionar Gol Caixa, Gol GTI. É verdade. Então aquilo ali tem aquilo está muito bem concebido, né? Existe uma carga emocional naqueles produtos, são produtos que duram, né? Que não são uma coisa de modinha que vem e depois vai, né? E sua análise é que o design desses carros é o que permite eles serem tão desejados. Com certeza. Com certeza. Legal. Existem as questões históricas, porque muita gente hoje que coleciona, que quer comprar um GTS, um GTI, são pessoas que nos anos 80, né, da minha idade, da minha geração lá, eu era criança e pré-adolescente ali em 80, né? Eu me lembro em 89 quando lançou o GTI, o primeiro, né? Então aquilo foi muito forte, né? O primeiro carro de injeção eletrônica, o carro tem um design muito bonito, esportivo, né? Então aquilo tem uma carga emocional para aquela geração. Tem muita gente que naquela época não tinha nem carteira de motorista, né? Ou não tinha carteira ou não tinha dinheiro para ter. E depois, mais tarde, sendo empresários, pessoas, enfim, bem-sucedidas, elas compraram. Então isso prova a perpetuação, vamos dizer assim, a longevidade da qualidade estética desses produtos, né? Da carga que isso tem, né? Então, bem, é isso. Eu acho que isso é um bom exemplo para exemplificar essa pergunta que você me fez. Um bom exemplo. E na sua avaliação, o que torna uma marca verdadeiramente relevante hoje em dia? Então, assim, eu comentei aqui sobre a questão de que enfim, a gente tem um curso lá na Icon que é o Gestalt, tá? Para quem não sabe, Gestalt é uma palavra em alemão, né? Que o meu sócio desenvolveu esse curso, o Nelson, né? Ele morou na Alemanha há muito tempo, ele trabalhou na Volkswagen lá há muito tempo, ele desenvolveu o facelift do Polo 2005, então assim, ele teve uma experiência bem interessante lá e baseado com muita coisa que ele aprendeu lá, ele concebeu esse curso que a gente está em processo de fazer ele online, né? Que a gente sempre fez presencial. Então ele bate muito em cima disso, assim, tipo, por que você bate o olho num produto e você acha que ele é feminino, ou ele é mais jovem, ou ele é mais agressivo, ou ele é mais esportivo, né? Ensina você a observar os produtos e desencriptar essas mensagens. Interessante. Então, assim, eu acredito que hoje em dia uma marca, respondendo sua pergunta, uma marca que consiga ter muito claro o que ela é, para quem que ela quer oferecer seus produtos e soluções, né, e como que ela se comunica com esse público. Né? Você entender quem você é e transmitir, ter a capacidade de transmitir e se conectar com sua audiência, com seu público. Pô, tá bom, né? Acho que tá bem definido. Legal. É um desafio, isso não é fácil. Baita desafio. Muito bom. Até falando sobre o processo de design, muitas pessoas acham que estala o dedo e você é uma Audi. Você é uma Apple. Né? Não é tão simples. E não é, isso é um investimento de muitos anos, né? De você ir construindo isso e entendendo quem você é e sendo fiel a esses valores, né? E manter isso. Né? Então isso para os empresários, para as pessoas que querem investir em design ou estão desenvolvendo um produto e tal. Então assim, é uma caminhada longa, mas que depois vira um patrimônio ali que é indestrutível. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Muito bom, cara. E falando mais sobre a Icon, o que te motivou a criar esse negócio? O que foi
o estalo ali pra isso aparecer e, enfim, tá aí até hoje? Assim, eu acho que eu tenho talvez um pouco desde de jovem, assim, um pouco de coisa, assim, de empreendedorismo, né, de gostar de ter um negócio próprio. Ah, eu tive contato muito novo, assim, um pouco com... Na época não era marketing digital, era marketing multinível, que eles chamavam na época, por causa dos meus pais e tal. Então, desde muito cedo, assim, eu entendi um pouco como funcionava a questão do empreendedorismo. Eu tenho um assistente lá, o Lucas, uma vez, ele tinha acabado de começar a trabalhar com a gente, ele falou assim, cara, você já leu um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Do Dale Carnegie, né? Eu falei pra ele, cara, eu não li esse livro. Eu fiz o curso do Dale Carnegie quando eu tinha 18 anos, em 95. Né? Eu não só li, como eu Lá fiz. no começo, né? Então, nos anos 90, muito tempo, eu tinha 18 anos, meus pais pagaram esse curso pra mim na época, me deram de presente. Então, assim, eu sempre tive essa coisa de gostar de interagir, de conectar as pessoas, às vezes de puxar um daqui e lá, que às vezes eu não vou ter nada a ver, mas ajudar a ver, né, as pessoas, enfim, criando coisas. Então, eu sempre tive essa coisa, né. Encontrei um sócio, né, o Nelson, que é meu amigo, que também tem essa pegada, cada um com seus skills. Eu acho que eu tenho a parte mais comunicativa, mais de relações públicas também. Ele é muito mais técnico do que eu. O Gabriel, que está entrando agora, cuidando mais da parte digital. Então, assim, eu tinha essa vontade de empreender. A montadora, o trabalho da gente lá dentro é muito maravilhoso. Assim, é um sonho trabalhar quando você está fazendo sketch, acompanhando um projeto em 3D, indo para o clay, que é argila, né? A gente trabalha com argila sintética, vendo a coisa ganhando corpo, né? É muito apaixonante. Não é só isso. Então tem o bônus e o ônus, né? É isso, enfim. Sim. Tem a parte boa Pró e e tem contra. as outras, o prós e contra, né? E eu senti a vontade de ser um pouco mais versátil, né? Quando você fica ali na montadora, você já sabe o que vai ser daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E eu sempre achei que se a gente trouxesse um pouco do que a gente aprende na montadora para outros setores, a gente poderia ter um diferencial, né? E também eu continuo trabalhando e sempre vou trabalhar para montadora. Então, uma coisa que eu e o Nelson a gente sempre achou que a gente de fora poderia também contribuir muito, porque a gente fez... a gente criou-se centenas de alunos, a gente dava aula presencial assim, todo fim de semana, durante muito tempo. A gente ficou pelo menos uns 10, 12 anos dando aula praticamente todo fim de semana. Coisa pra caramba. Muitos treinamentos a gente fez, né? Depois a gente meio que cansou um pouco, aí veio a pandemia, a gente começou a olhar para uma questão online. Então, assim, hoje eu trabalho com a parte moveleira, que eu tô apaixonado, é bem bacana. A parte de decoração, de lighting, né? De iluminação, a gente tá começando a aprender. A gente teve a oportunidade de trabalhar com muita coisa de cenografia, coisas nada a ver. Eu já fiz, a gente fez uma ampliação de um monstro para Comic Con, por exemplo. A gente tem um robô 6 eixos de usinagem, e a gente tem um grande amigo nosso, o Clayton, que ele é escultor. Ele fez um monstro desse tamanho, assim, de argila. Ele trabalhava na época numa escola de games, assim. Então eles queriam fazer 1 para 1 na Comic Con. Então na cabeça dele, aquele monstro, se existisse de verdade, ia ter 2,10 metros. Então a gente digitalizou e usinamos com 2,10 metros. Caraca. Fizemos a estrutura toda, ele durante a feira ficava ali esculpindo. Então isso tudo, para mim, é muito bacana, assim, a gente poder se envolver em coisas tão diferentes, né? Eu gostava de dar, sempre gostei de dar aula. Hoje a gente tá, né, olhando mais pro digital. Agora a gente tá fechando uma parceria com uma empresa onde a gente vai fazer fachadas de edifícios, assim, de prédios, né? Aqueles padrões. Então, assim, a gente atua em várias frentes e isso sempre me interessou muito. Amplia bem o leque. E, pergunta de empresário para empresário. Sim. Por ter muitas opções, você consegue trabalhar em diferentes mercados, isso não te atrapalha na comunicação? Assim, eu sou um estúdio que eu atendo XPTO, mas como que é isso? Fantástica pergunta, sabe por quê? Porque essa aí é a tônica da discussão da empresa hoje. Então vamos lá. A gente acabou de contratar uma agência. Por que acontece? Acabou que, por causa de uma série de coisas que a gente está fazendo lá, que é muita coisa realmente de uma vez, o nosso Instagram, o nosso site ficou abandonado, né? Então, assim, a gente chegou num momento que a gente falou assim, a gente precisa definir isso melhor, essa comunicação melhor, né? Então, uma das frases que eu coloquei lá no briefing foi assim, eu gostaria de ser visto como uma
vamos dizer assim, uma máquina criativa, uma usina criativa, alguma coisa assim, sabe, um hub criativo, como vocês preferirem verbalizar isso, né? Eu gostaria de mostrar que o nosso DNA, o que está no nosso sangue é automotivo. A gente é apaixonado por carro e vai ser para sempre, né? Mas a gente também tem uma cabeça aberta para outros setores, para outros mercados, né? Então, a gente está nesse momento de definir essa comunicação, como que a gente vai se colocar como um design studio, um estúdio de design de produto, mas que tem um DNA automotivo, que trabalha para a indústria automotiva, sempre vai trabalhar para a automotiva, mas que também atua em outras frentes, em outros setores. Bom desafio, hein? Você tem outros estúdios fora do Brasil que tem essa pegada, né? Pelo amor de Deus, sem querer me comparar, porque nós somos uma formiguinha perto desses caras. Mas se você olhar os grandes estúdios italianos, assim, de clássicos da automotiva, eles hoje estão fazendo prédios, estão fazendo arquitetura, né? Já fizeram embarcações, já trabalharam na área de interiores de aviões, né? Então, isso para nós é o sonho, né? A gente poder abrir o leque o máximo possível. Legal. E esse pessoal no exterior usa um nome só? Não sei. Pininfarina seria um nome que eu lembro agora, né? Tem a Pininfarina, tem tantos estudos aí, Itaú Design, tem tantos. Né? Incrível. Porque... Bom, dá uma sugestão, vai, assim, de bate-pronto. Também tem avaliado algumas coisas para atender mercados diferentes, na verdade, mercados próximos, mas que talvez eu tenha que ter labels diferentes. Tá. Não sei, aí joga pra agência lá e vê se vocês tivessem outros nomes. Eu não sei se é uma boa saída. Então, muito legal você estar falando. Pelo seguinte, uma coisa que está muito bem definida, que eu fiquei ontem até tarde também conversando com a Julie isso, né, com a nossa RP, que ela é do setor moveleiro de luxo, né, da área de mercado de luxo. A gente começou a desenvolver os nossos desenhos internamente de móveis, como eu falei, de uma maneira orgânica, e eles são a expressão máxima e livre do nosso desenho, né? A gente não tem ninguém segurando o nosso braço falando, não, faz assim, não. Aliás, até tem um grande amigo meu, Munari, que ele, pô, Márcio, não faz assim. Ele eu escuto, que é um grande amigo, tem muita experiência na área, né? Mas, enfim, ali a gente quer dar a nossa assinatura. Então, ali a gente tem um Instagram separado, uma identidade gráfica separada, que ela é bem focada para uma coisa artística e conceitual. Agora, sim, o nome não é uma marca, é uma linha que a gente está fazendo. Pode ser que um dia ela vire uma marca, quem sabe, né? Mas hoje a gente ainda não definiu isso, tá? A Icon, o estúdio Icon Design, sempre vai ser. É isso. Agora, esse outro segmento, aí a gente ainda não tem isso muito definido, tá? Mas o Instagram tá separado porque a gente não quer causar confusão, assim, sabe? Eu acho que acho que é uma boa estratégia. Pelo menos por enquanto é o que a gente acredita. Boa. Mas eu agradeço o seu comentário e se você puder me dar uma consultoria, depois você me dá uma cotação. Aí depois a gente tenta ajudar, né? Um pouquinho que não, mas escuta, legal. Aprende, porque por marca, né? Pensando em posicionamentos, cara, a gente tô pensando em coisa grande que não precisa ser complicado. Cara, não precisa nem ser holding, é o grupo Icon Design, dentro dele tem o braço automotivo, o braço moveleiro, então aí você faz uma salada ali, mas que fica legal para apresentar. Isso pode ser que um dia venha acontecer sim, mas eu acho que seria muito complexo pra gente hoje gerenciar isso tudo, pelo tamanho que a gente tá, né? Agora eu te digo, por exemplo, a gente tem uma marca que a gente criou, isso não foi lançado ainda, né, para o setor automotivo, né, onde a gente pensa em ter algumas coisas de personalização, de alguns acessórios. Isso sim, vai ter um nome diferente, porque a gente pensa outra em criar... empresa ali. A criar, vamos dizer, uma marca de fato. Boa. Muito bom. Bom, sempre um desafio, né? Essa é a nossa vida, né? Do empresário. Se você não tiver desafio, não tiver propósito, cara, pô... Acho que mesmo que eu ganhasse a Mega Sena, eu ia ser workaholic, não tem jeito, não. Ia fazer o quê? Viajar uma semana, um mês e cansa. Mas eu gosto de trabalhar mesmo, não tem problema nenhum com isso. E, Márcio, você fala um pouco, né, sobre colaboração. Trabalhar com o que você trabalha tem que ter colaboração, eu imagino, para se tornar um designer reconhecido, né, e ter entregas realmente envolventes. Sozinho, acho que a gente
para ali, não Sim. tem um teto. O que na prática você torna esse ambiente criativo, né, com outras pessoas? Como que você faz esse time se envolver para entregar? O que acontece? Tem coisas, eu espero não decepcionar ninguém que tá vendo, mas eu acho que tem coisas, cara, que o cara é ou não é, sabe? Tipo assim, se o cara pra ele vir trabalhar com... A galera que trabalha com design automotivo, os caras são todos apaixonados por isso, desde de moleque. É um sonho pra pessoa, né? Então, assim, a galera que tá trabalhando com a gente hoje, a gente tem o time que tá na montadora, que eles realmente são especialistas. A maioria deles fez esse trajeto ou passou pela Volks, por uma outra montadora como estagiário. E o pessoal que a gente tem internamente são garotos assim que têm paixão por design, que são conectados com esse universo que eu mencionei aqui, que gostam de aviação, que gostam de mexer com 3D, que tem prazer de mergulhar nesse universo, que você vai conduzindo ali, mostrando, e você vê que tem uma resposta, que o cara ele corresponde, ele quer mais, Então, assim, eu acredito que é um balanço entre a pessoa ter isso de vocação, né, dentro dela, somado ao fato de você estar cercado de pessoas que também estão, e você vai absorvendo aquilo ali. O meu sócio Gabriel, né, que é mais jovem, pô, ele é muito bom com 3D, assim, com CGI, ele é muito bom. E aí eu falo pra ele, cara, sempre falo isso pra ele, pô, a gente tem que ter paciência com os caras, tem que ir ensinando os caras, tem que conduzir o olhar do cara, tem que executar o serviço com o cara sentado do seu lado só olhando, que ele vai aprender. Vai. Desde que, como eu falei, ele tenha dentro dele essa vocação, essa vontade, né? E é claro, a gente também faz parte da reestruturação que a gente está dando aí na imagem da empresa, de também criar um ambiente melhor, né? O nosso espaço lá, ele não estava muito bacana, agora tá ficando bem legal, a gente está passando por uma obra lá, né? Então também criar um ambiente mais bacana, até para a gente poder criar conteúdo, que a gente vai começar a fazer agora, né? Então acho que todo esse universo, ele facilita com que o profissional ele se desenvolva. Concordo. Pergunta difícil, hein? Como você identifica isso que você falou na pessoa? Essa vontade que tá dentro dela. Pelo comportamento do cara. Tá? E assim, pessoas são pessoas, né? Você tem um leque enorme aí de skills, né? E você tem que entender como que cada um atua, tentar tirar o melhor do cara. Eu vou dar o exemplo que eu mencionei aqui do Rafael, que ele trabalha muito comigo lá com modelação no Blender, né? Ele foi um garoto que ele me procurou, ele falou, eu quero trabalhar na ICO, eu sonho trabalhar na ICO. Falei, pô, bicho, que orgulho, né, que eu vi isso, assim, de um garoto, assim, estudante e tal. Parece que o pai dele me procurou há muito tempo, mandou um e-mail pra mim, alguma coisa, eu respondi. E depois ele falou, cara, eu vou pedir demissão lá da Scania, ele tava na Scania, eu quero vir trabalhar aqui, pá. Aí eu falei, cara, eu não tenho uma vaga pra você ainda, mas vamos fazer o seguinte, tu quer fazer um freela comigo aí e tal? Aí a gente foi indo, ele foi desenvolvendo várias coisas comigo. Eu fiz uma apresentação agora para uma empresa da República Tcheca de lustres, que eu conheci no Salão de Milão agora, né? Que aquela coisa do empreendedor, né? Fui tocando campainha em campainha. Os endereços dentro do salão que eu achava interessante, né? Então, assim, como eu gosto muito dessa parte de iluminação, eu fiquei encantado com uma empresa lá e fui muito bem recebido. E aí a moça falou pra mim, agosto você pode me apresentar alguma coisa. E ele fez essa coleção toda comigo. Eu vim desenhando e ele foi modelando. E ele ia da casa dele, a gente abriu o Google Meet lá, eu fazia o meu garrancho lá, meus sketches, ia consertando. E a gente foi fazendo tudo até o final. Que tamanho de coleção? Não, na verdade foram 3 propostas de lustres, mas são lustres muito grandes de vidro, assim, 6 metros, complexo. 9 metros, assim, de muito grande, porque eles fazem para aeroporto, para hotéis, assim, uma coisa de altíssimo padrão, né? E eu falei, cara, se é para sonhar, vamos sonhar alto, né? Não é para ser produto de prateleira, né? Coisa de um, né? Então, assim, eles detêm um conhecimento de vidro lá muito específico, né, vidros reciclados, enfim. E aí ele fez essa apresentação toda comigo, no final a galera fez os renders, então eu já vim trabalhando ele, já vim ensinando ele de freela,
E aí, quando abriu a vaga, eu trouxe ele para dentro. Então, assim, ele tem essa vontade. Ele tem aquela coisa assim de, pô, se deixar o cara me manda, pô, de sábado, 8 da noite, por que você acha isso aqui? Então, assim, você vê que tem uma paixão no cara, Sim. né? Se ele não trabalhar se ele não tiver essa paixão, o cara não tem como aprender. Né? Então, é um trabalho que esse relacionamento, né, que você vai desenvolvendo e vai conhecendo a pessoa, ele vai revelando quais são os pontos positivos e negativos e você tem que ir trabalhando isso com a pessoa. Né? E para mim isso é tranquilo, porque fizeram isso comigo, né? Tiveram paciência comigo no passado, né? Eu tive esse privilégio, né, como eu falei, de começar com a Volks, de ter outros amigos que me ensinaram, então para mim é tranquilo isso, faz parte do processo. Porque, especialmente na automotiva, é uma mão de obra muito específica, cara. Então, se não tiver essa coisa de você ir treinando a galera e trazendo, não tem como. Você não vai aprender isso na faculdade. Lá fora até tem faculdade, né? Aqui no Brasil não tem, né? Específico com automotivo, né? Aprende fazendo, aprende na empresa. Hoje com internet, curso online, aí tá muito mais fácil. Muito mais disseminado do que na minha época, né? Mas o trabalho, assim, presencial, né? Com um profissional mais experiente, nada substitui isso, né? Não. Eu gosto do termo, cara, não lembro de onde que eu vi isso, o hospital-escola. A empresa tem que ser hospital-escola, né? Sim. Porque a galera vai chegar no hospital, claro, pessoas que estão precisando de algum auxílio, a gente tem que estar sempre ajudando elas de N formas, né? Pode ser pessoal, profissional, mas a escola, o cara não vai chegar pronto, né? Então a gente tem que ensinar, tem que treinar, tem que acompanhar. Então você falou alguns recortes aí, o cara sentou do meu lado e ele viu eu fazendo. Isso é técnica de ensino. E depois ele faz, eu corrijo, depois ele faz sozinho, né? Então você tem etapas para isso acontecer. Então a gente tem que funcionar como uma escola e muito empresário esquece disso, né? Sim. Que a pessoa pronta, vou contratar um sênior de mercado porque o sênior já vem pronto. Vem nada. Ele vai vir pronto em alguns aspectos, né? Mas vários outros, a sua cultura, o seu processo, o seu método, as ferramentas que você usa, às vezes o cara usa você usa outro, né? Vai ter que aprender tudo de novo. Então é um processo, né? Então, é interessante escutar isso. Mas você falou algumas ferramentas que eu conheço, imagino que vocês usam várias ali para modelar, enfim, todo o processo criativo. Como que a IA tem entrado no processo de vocês? O que vocês estão usando? O que vocês estão vendo? Então, eu confesso para você que eu ainda não mergulhei assim muito nas ferramentas todas, assim. Porque são infinitas, né, hoje, né? Muita opção. A quantidade, e eu tô encantado com os vídeos do Midjourney que passa às vezes passa lá no YouTube, assim, de noite, assim, e aí eu puxei os caras lá, e o Gabriel, não, Márcio, não é bem assim. Isso aí não vai sair assim. E aí, mais o Gabriel e a galera do CGI, eles estão bem imersos nisso, né? Mas aí o que acontece? Eu tava falando com o Will aqui sobre isso, né? Ontem, eles estavam fazendo uma imagem de uma das poltronas que a gente fez com a Belarte agora. E aí eu falei assim, galera, isso aqui tá com muito cara de IA, cara. Qualquer cara faz isso hoje. A gente tem que ter a nossa assinatura. Entende? Nós somos melhores que isso aqui. Né? Então, assim... Boa observação. A IA, jamais eu vou falar, não, tem que usar, porque você vai ganhar tempo. Né? Você vai ter tempo para outras coisas. Mas a assinatura do cara, sabe? Essa assinatura, essa coisa que o design automotivo tem muito isso. Você bate um olho, esse aqui só pode ser de tal cara. Você nem tem assinatura. Você sabe que é do cara, dos seus colegas, assim. Uns mais, outros menos, mas assim, a gente tem que ter a nossa assinatura. E a direção de arte disso é que é o grande trunfo, na minha opinião, o diferencial. Porque, beleza, o cara pode meter vai ter os caras que vão fazer o melhor prompt do mundo, né? Mas eu acho que assim, a gente se preocupar e que aquela imagem tenha uma assinatura, que ela tenha uma mensagem muito clara e forte ali que vai emocionar, esse é o diferencial. Porque o cara colocar lá, poltrona em ambiente, não sei o quê, com um lago atrás, todo mundo vai fazer. Né? Então, que também parte disso que a gente estava comentando aqui. Eu sentei com o Nicolas, que é outro rapaz lá do nosso time, falei assim, cara, vamos imaginar isso aqui, né? Eu comecei a estudar com ele, né?
uma das poltronas lá, eu comecei a montar um storyboard com ele e eu comecei a falar, cara, eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Você tem que escrever isso. Primeiro vai acontecer tal coisa. Qual que é o conceito disso? O que a gente quer vender desse produto? Qual é a ilusão que eu quero passar na cabeça do cara que ele vai ter ao sentar nessa poltrona? Né? Qual que é o conceito dessa poltrona? Que essa aqui é mais lúdica e essa aqui tem uma pegada mais técnica. E a gente tem uma peça dela bem forte, que é uma coisa automotiva, chega a ter quase um aerofólio atrás. Né? Então, como que a gente vai induzir o cara a sonhar com isso? Né? Pra ele falar assim, cara, eu quero ter essa poltrona, mesmo que ela não seja confortável. As duas são muito confortáveis, muito confortáveis. Mas assim, de criar o famoso objeto de desejo. O cara fala assim, pô, eu quero ter isso mesmo que eu não vá usar. Né? Então, essa é uma habilidade que não é fácil de se desenvolver. É bem complexo. Né? Tipo, então assim, voltando para o assunto da IA, considero que seja indispensável hoje, porque acelera o processo, ajuda no processo criativo, sim, ajuda no processo criativo, mas eu penso que com o passar do tempo, cara, pode ser, isso a gente ficou filosofando lá, né, ontem, né, eu e o Gabriel, eu acho que com o passar do tempo, eu espero que pelo menos o cara fale assim, tá, mas essa IA aqui só pode ser de tal empresa, só pode ser de tal cara, porque aí é que tá, a identidade. Né? Legal. Isso tem que estar muito forte. Interessante. Pra quem não escutou o episódio do John, a gente falou um pouco sobre isso. Aí eu perguntei pra ele, você acha que no futuro, com IA, com essas ferramentas todas, a criatividade ela vai ser melhorada? Assim, a gente vai ter mais caminhos criativos ou vai estar tudo padronizado? Ele trouxe uma resposta maravilhosa. Ele falou, eu acredito que a gente vai ter mais criatividade, porque vai acelerar o processo, e eu consigo ter mais opções. Então, ao invés de eu desenhar uma opção do carro, eu vou desenhar 50, porque a IA me permite, ou algumas ferramentas vão me permitir ter mais opções, ou mais detalhamento. Eu consigo depois fazer um motion, né, fazer um vídeo e dar mais... E aí vai ter a realidade aumentada, tá melhorando, né, toda a parte de realidade de VR e tudo mais. Então o cara pode sentir, botar aquilo, sentir, já visualizar aquele produto. Aí você vai embora, né, nas possibilidades que a gente tem para implementar inteligência artificial no processo criativo. Tá? É uma pergunta difícil, porque eu percebo, no meu mercado, os projetos muito parecidos. No mercado de eventos, cara, as agências estão usando as mesmas referências, os clientes estão pedindo as mesmas coisas, tem o painel de LED, sempre a mesma coisinha. Então, mas eu acho que vai passar essa fase. Exatamente. Se padronizou muito, mas daqui a pouco eu imagino que essa assinatura é daquela agência, é daquele artista, ou daquele designer. Eu gostei da... E outra coisa, né? Eu sou um pouco rebelde sem causa, sabe? Tipo, eu sou. O que vai acontecer? Pode ser que eu mude a minha língua. Alguém vai fazer uma coisa diferente e uma galera vai falar o seguinte, não, mas isso aí o mercado não quer, né? Isso aí o mercado não aceita. Aí vai dando um sucessinho, depois dá um sucessão, aí vai todo mundo atrás. Mas eu Entendeu? Achava que ia dar certo, né? Muda tudo. Então, é isso, né? Alguém precisa, né? Adoram usar isso aí, né? O disruptivo, né? Tem que fazer tem que dar uma chacoalhada, né? Tem que ser ousado. Boa. Mas, cara, pra gente seguir aqui pra etapa final, tem uma pergunta reflexiva. Qual foi o projeto, aquele projeto que te marcou e que te fez pensar assim, cara, é por isso que eu decidi dedicar minha vida ao design? Então, eu acho que eu espero que esse projeto ainda esteja por vir, né? Ele vai vir, mas brincadeira. Então, como Icon, teve um projeto que eu fiz, não foi com o John ainda, tá? Foi com o Robert, com o Hearing e com o Ryan. Eram 3 designers lá de San Diego da Nissan. A Nissan, quando veio para o Brasil e abriu o estúdio aqui, eles contrataram a gente para assessorar eles no desenvolvimento do primeiro show car aqui no Brasil. Então, assim, do ponto de vista criativo, a gente não teve nenhuma participação, só na execução.
mas para mim foi um orgulho muito grande, assim, como empresa, sabe? Primeiro que, pô, entrou uma grana que ajudou a gente muito na época, né? A gente conseguiu comprar o robô, comprar umas licenças e tal de softwares que a gente precisava, deu uma levantada. Mas assim, imaginar que eu saí da Volkswagen, né? Eu pedi demissão da Volkswagen, fui lá no meu chefe na época no Veiga, o cara ficou, pô, cara, e ele foi super bacana comigo, assim, me incentivou, tal, super entendeu, né? Mas é uma coisa que teve gente que se despediu de mim se eu tivesse indo pra guerra, fosse pro Iraque, sei lá. Eu falei, não, cara, cara, acho que a gente tendo saúde e tal, você vai pegar tudo pela frente. E aí, foi o primeiro grande projeto que a gente, como empresa, colaborou, e foi muito grande, porque a gente fez o processo todo, junto com a EDAG, que é uma empresa de engenharia, que foi um parceiro que nós indicamos, né, que a princípio a gente que ganhou o projeto, assim, né, e a gente fez desde os caras trazendo os esquetes, a gente fazendo as maquetes, até fazer o carro 1 para 1, até deixar lá no AMB, no Salão Automóvel, carro 1 para 1, carro conceito. O projeto, né? Então, assim, foi muito orgulho como empresa a gente fazer isso, né. Agora, tem várias coisas, né? Hoje eu e o Nelson, a gente tá muito feliz. Semana que vem a gente vai para Miami, que a gente foi convidado para participar do Decalbook USA. Então, assim, pô, isso para mim tá sendo um super orgulho. A Cecília Crevatin, que é uma grande amiga nossa, tá ajudando muito a gente, tá ensinando muito a gente sobre esse setor. Então, isso também é um momento muito importante pra gente. A gente fazer parte de uma publicação tão renomada, tão grande, que traz os maiores arquitetos, designers dos Estados Unidos ali da área moveleira, a gente poder participar, né? Eu digo que é um momento muito especial, né? A gente também tá construindo uma parceria com a Final Form lá em Miami, que é uma empresa aqui de Campinas, da forma final, com o Christian, a galera. Então, esses são momentos que para nós, que estão até acontecendo agora, estão sendo, na minha opinião, decisivos, assim, sabe? São fruto de muito tempo, assim, né, de trabalho, né, da gente, de esforço, né. Primeiro esse na automotiva e na parte moveleira, esses poltronas e sofás que a gente lançou com a Bell Art e esse trabalho que a gente está desenvolvendo lá nos Estados Unidos. Interessante. Geralmente a gente vai lá pro passado, né? Você trouxe uma de trás e que estão acontecendo bem recente, agora. Muito bem legal. recente, porque tá fazendo coisas, toda a diferença. São coisas interessantes, cara. Que bom, fico feliz. Sempre bom, né? A gente, estou fazendo coisas que me renovam, né? Que me fazem sentir vivo, tô no caminho certo, né? Estamos há tanto tempo fazendo isso, é bom renovar, né? Meu amigo, e pra fechar, qual foi o evento que mais te marcou e por quê? Pô, eu queria ser um pouco mais criativo, mas foi o Salão Automóvel 2012, porque a gente tinha muita coisa que a gente fez naquele salão. Teve o Nissan, o Extreme, que a gente desenvolveu com o pessoal de San Diego. Na Honda a gente fez umas grafias para alguns produtos. Na Toyota a gente também fez para o Etios alguns adesivos. Tinha uma versão do... Esqueci o nome do carro, que é um elétrico deles, que a gente fez também uns adesivos lá da parte de ecologia. Foi um salão muito especial. Os salões de automóvel, esses mais antigos, né? Não são tão antigos assim, mas era uma época muito especial da indústria automotiva, que eu espero que volte, né? Que esse ano tá voltando. Eu me lembro muito de 2012, 2010, 2012, 2014, foi muito bom. Né? Eu me lembro de 2014, eu fiquei lá até fechar. Porque eu sou super fã do Senna, assim, da Fórmula 1, né, antiga, né? E aí eu consegui que os caras da Honda, que eles deixassem eu tirar foto do lado da McLaren do Senna, depois todo mundo tinha ido embora. E aí a segurança não acreditou, pulei o vidro lá pra ficar do lado do carro, botei a mão assim, só pra falar que já botei a mão no carro do Senna, né? E aí, tipo, aquele salão foi especial, tinha a Porsche 918, tinha um monte de carro maravilhoso lá, então assim, foram eventos que marcaram. Que marcaram, não tinha como, né? Cara, pra gente que é fã, foi fantástico. Não tinha como. Muito bom, cara. Bom, agradeço demais aqui seu tempo. Eu que agradeço você pelo convite. Vindo aqui nos visitar, bater um papo, cara. É um mercado que eu conheço, mas mais daqui do meu lado, né? Então é muito interessante ouvir ele, você tá dentro de um mercado muito específico e super relevante, então fico bem feliz de ter sem dúvida. escutado. E é uma coisa que fica muito fechada, né, na montadora, assim, a área automotiva tem, a galera não tem muita noção. Tem gente que até hoje fala pra mim, mas tem desenvolvimento de design automotivo no Brasil? Cara, tem desde os anos 60.
né? Há muito tempo tem. Então, legal que a gente ajuda aqui a contar um pouco a história. Verdade. Mas passa um pouquinho para a turma aqui, onde que acha vocês, Instagram, LinkedIn, o seu, para o pessoal poder... Então, o Instagram da gente é icondesign.studio. A gente tem o icon CGI também. E icondesign.com.br. Tá? Eu espero que quando o podcast sair já vai estar completo o site. A gente está quase fechando lá, né? Boa. O site bem completo. E o meu LinkedIn, Márcio Sartori. Muito bom. Márcio, obrigado novamente. Obrigado você, foi um prazer. Obrigado também a todo mundo que assistiu aí. Estamos às ordens aí, obrigado. Boa. E os nossos aqui, galera, pra gente encerrar, o @ComoVocêMarca do nosso podcast, o meu, @RoVitor, onde eu falo mais para o mercado de eventos, para donos de agências de eventos. Então logo vai estar o nosso programa de mentoria executiva para vocês, para você que quer crescer o seu negócio, crescer a sua agência. E o @fito.ag, que é o trabalho aqui da nossa agência, onde a gente mostra os eventos, os backstage, enfim, tudo que a gente faz está por lá. E não deixando passar, se inscreva no canal, dá o like, deixa o comentário, manda pra galera, enfim, passa aí para quem precisa aprender um pouco mais sobre design automotivo, design moveleiro, tudo que a gente falou aqui, que vale a pena a gente difundir essa mensagem. E obrigado por estarem conosco e até o próximo episódio.